Quando as luzes se apagam e o silêncio toma conta, é aí que os segredos sombrios se revelam. Histórias assustadoras, lendas urbanas, relatos reais e mistérios que vão te deixar sem dormir. Se você tem coragem de ir além da noite, inscreva-se e prepare-se para o desconhecido. O terror te espera. Três amigos, Ethan, Chris e Mark, decidem acampar numa floresta afastada. Durante a noite, Ethan acorda com um sussurro chamando seu nome. Ele sai da barraca, acreditando ser uma pegadinha. A voz o guia até uma clareira. Quando finalmente encontra a origem do som, vê Chris parado no meio da escuridão, imóvel. Chris? Chris não responde. Seus olhos estão vazios, o rosto pálido. Atrás dele, Mark surge da escuridão, mas sua boca está muito aberta, grande demais para um humano. Então, Ethan ouve um farfalhar atrás dele. Quando se vira, vê Chris e Mark dormindo na barraca. Mas se eles estão ali, quem são aqueles na clareira? O que parecia o fim, pode ser apenas o começo. Victor começou a notar um cheiro estranho no apartamento. Algo podre. Mas, por mais que procurasse, não encontrava nada. Até que, uma noite, acordou com um barulho estranho, um leve rangido, como madeira se movendo. Olhando para o teto, percebeu algo se movendo entre as frestas. Ele congelou. Algo estava lá, algo grande, rastejando pelo fogo. No dia seguinte, chamou um encanador para verificar. Quando abriram o forro, encontraram um colchão velho, garrafas d'água e pedaços de comida estragada. Alguém estava morando no teto dele. O medo nunca é definitivo. A próxima história pode ser ainda mais aterrorizante. Sarah pegou um Uber tarde da noite. O motorista parecia estranho, calado, olhando pelo retrovisor com frequência. Até que ele perguntou, pálido: "Você conhece a pessoa no banco de trás?" Sarah congelou. Estava sozinha. Olhou para trás, e uma figura pálida, sem olhos, a encarava e sorria. Ela pulou do carro em movimento. Quando a polícia chegou, o motorista estava em choque, dizendo que aquela coisa já tinha entrado no carro antes mesmo de Sarah entrar. Respire fundo, a escuridão ainda esconde segredos. A babá, Raquel, estranhou o comportamento da pequena Lúcia. A menina sempre ria para o canto do quarto e dizia que estava brincando com a outra Raquel. "Ela se parece comigo?" perguntou Raquel, rindo. Lucy fez que sim. Mas então sussurrou: "Ela não gosta de você aqui." Naquela noite, Raquel ouviu a porta do armário se abrindo. De dentro, viu uma silhueta, igual a ela. O rosto era o mesmo. Mas o sorriso era largo demais. Se você achou que tudo acabou, prepare-se. Algo ainda está à espreita. No terreno abandonado perto da casa de Noah, havia um velho poço tampado por tábuas. Certa noite, ele ouviu sussurros vindos de lá. Aproximou-se e ouviu uma voz infantil dizendo: "Papai? Você voltou?" Noah nunca teve filhos. Quando olhou para dentro, algo subiu em velocidade absurda. A última coisa que Noah viu foram mãos finas e pálidas o puxando para dentro da escuridão. Você está pronto para enfrentar o desconhecido novamente? Mason era o último no escritório. Ao beber água, ouviu um sussurro. "Está com sede?" Olhou ao redor. Nada. O prédio estava vazio. Quando voltou a olhar para o bebedouro, o reflexo no aço não era mais o seu. O homem refletido sorriu e sussurrou de novo: "Eu também estou." Mason sentiu um frio na espinha quando percebeu que o reflexo começou a sair do bebedouro, puxando para dentro. E quando a luz se apaga, um novo pesadelo se revela. Jake viajava a trabalho e ficou num hotel decadente. No check-in, o recepcionista deu um aviso estranho. Se ouvir batidas na porta do quarto vizinho, não abra. De madrugada, Jake ouviu 3 batidas firmes na porta ao lado. Ignorou. Mas logo depois, alguém bateu em sua própria porta. "Me ajude, por favor", uma voz fraca implorou. Jake olhou pelo olho mágico e viu um homem pálido, sem olhos, parado ali. No dia seguinte, perguntou à recepção sobre o quarto vizinho. O recepcionista apenas respondeu: "Aquele quarto não tem porta. Nunca teve." A próxima história não vai te deixar dormir. Megan sempre sentia um cheiro doce de perfume em seu apartamento, mesmo morando sozinha. Um dia, pesquisou o histórico do prédio e descobriu que a antiga moradora havia sido assassinada ali. Aquela noite foi a pior. Quando Megan acordou, sentiu o cheiro forte do perfume e percebeu que alguém estava deitado ao lado dela na cama. Fique alerta, o que você ouviu pode voltar, de formas inesperadas. Paulo adorava explorar canais obscuros na Deep Web.
Uma noite, encontrou uma transmissão ao vivo de um quarto escuro. No canto, um homem tremia, chorando. No bate-papo, alguém escreveu: "Ele pode ver você." Paulo riu, achando que era brincadeira. Mas então, a câmera se aproximou do próprio quarto dele. O terror não tem fim, apenas pausas para o seu medo crescer. Kate recebeu uma mensagem de texto no meio da noite. "Você pode me ajudar? Está tão frio aqui." O número era familiar. Seu namorado, Alex. Mas Alex tinha morrido há 3 dias. Tremendo, Kate digitou: "Quem é você?" A resposta veio com uma foto. Era a lápide de Alex. E ao fundo, algo saindo da terra. Cada história tem seu peso. A próxima, mais densa, te espera. Jake sempre pegava o elevador tarde da noite. Um dia, enquanto subia, o painel piscou, e sem ele apertar nada, o elevador parou no 13º andar. Mas aquele prédio só tinha 12 andares. A porta abriu lentamente. O corredor estava escuro, mofado, como se estivesse abandonado há décadas. No fundo, alguém estava parado, alto demais, magro demais, olhando diretamente para ele. A porta começou a fechar sozinha. Jake suspirou aliviado, até ver um braço magro e pálido entrando no elevador no último segundo. Agora, só o silêncio, até o próximo grito. Emma herdou um quadro antigo de sua avó, mostrando uma mulher séria com olhos intensos. Todas as noites, Emma sentia que o olhar da pintura a seguia pela casa. Um dia, decidiu cobrir o quadro com um lençol. Na manhã seguinte, o lençol estava no chão. E a mulher na pintura agora sorria levemente. No dia seguinte, Emma queimou o quadro. Mas à noite, ao olhar no espelho, seu reflexo estava sorrindo sozinho. Um suspiro, e tudo se reinicia. David voltava do trabalho quando percebeu um homem parado na esquina. Ele parecia normal, vestido com um terno velho e sujo. Mas algo estava estranho. Quando o semáforo piscou, o homem se moveu, e David viu que ele tinha 4 pernas. Não andava como uma pessoa, mas como um animal. O homem virou a cabeça em um ângulo impossível e sorriu para ele. David começou a correr, sem olhar para trás. Mas, ao chegar em casa e entrar no elevador, ouviu um som estranho atrás de si. O mesmo homem estava lá, de pé, de cabeça para baixo, sorrindo. Não se engane, o fim é apenas um novo começo. Dylan acordou de madrugada com sua mãe o chamando da sala. Ainda sonolento, levantou-se e desceu as escadas. Mas então, parou no meio do caminho. Do andar de cima, ouviu a porta do seu quarto se abrir. Olhou para trás e viu a si mesmo saindo do quarto, pálido, com um sorriso estranho. Sua mãe gritou lá embaixo: "Dylan, não desça. Esse não sou eu." Mas, qual deles estava mentindo? O que aconteceu agora é apenas o reflexo do que está por vir. Samantha sempre dormia com o armário entreaberto. Mas uma noite, acordou e viu um rosto pálido e imóvel a observando lá dentro. Ela congelou, suando frio. "Se eu fechar os olhos, ele vai sumir," pensou. Fechou os olhos por alguns segundos e, ao abri-los, o rosto agora estava na beira da cama, sorrindo. Ainda não acabou. Prepare-se para o próximo capítulo. Tom sempre teve um sonho estranho. Estava numa floresta, ouvindo passos pesados atrás dele, mas nunca conseguia se virar. Um dia, sonhou que finalmente conseguiu olhar para trás. Viu uma criatura horrenda, sem rosto, com braços compridos e ossudos. Ela sorriu para ele. Na manhã seguinte, recebeu uma mensagem no celular, de um número desconhecido. "Agora eu sei que você me viu." Na tela do celular, uma foto dele dormindo na cama. Entre a luz e a sombra, um novo terror surge. Lena encontrou uma boneca antiga na casa da avó. O rosto estava desgastado, mas os olhos eram completamente pretos. À noite, Lena acordou e sentiu algo olhando para ela. Quando virou a cabeça, a boneca estava na beira da cama, com um leve sorriso nos lábios. Jogou a boneca fora no dia seguinte. À noite, ouviu um sussurro perto do ouvido. "Você me jogou fora, mas eu voltei." No chão do quarto, a boneca estava de pé, olhando para ela. Você sobreviveu até aqui, mas será que conseguirá enfrentar o que vem a seguir? Oliver morava sozinho, mas toda noite, antes de dormir, dava uma última olhada no espelho do corredor. Uma noite, ao passar pelo espelho, notou algo estranho. Seu reflexo não estava sincronizado com seus movimentos. Parou, piscou algumas vezes. Seu reflexo continuava sorrindo. E então,
ele moveu os lábios e sussurrou algo sem som. No dia seguinte, Oliver quebrou o espelho. Mas naquela noite, ao olhar pela tela do celular, viu seu próprio reflexo no canto do quarto, ainda sorrindo. Em cada escuridão, uma história mais profunda se esconde. Desde criança, Jake tinha o medo irracional de algo embaixo da cama. Mas já era adulto e não acreditava mais nisso. Uma noite, sentiu algo puxando o cobertor devagar. O quarto estava escuro. Então ouviu um sussurro rouco vindo do chão. Jake, olhe para mim. Tremendo, ele se forçou a olhar. Debaixo da cama, uma versão pálida e cadavérica dele mesmo sorria de volta. O medo se alimenta do tempo, e o tempo não para. Karen passava todo dia por um playground abandonado a caminho do trabalho. Um dia, viu um menino sentado no balanço, olhando para o chão. Oi, tá tudo bem? Perguntou. O menino levantou o rosto lentamente. Seus olhos eram completamente brancos. No dia seguinte, ela passou pelo mesmo lugar e viu um cartaz antigo na cerca. Procura-se, menino desaparecido em 1995. Última vez visto neste playground. A foto era do menino que ela viu no dia anterior. O que era seguro desaparece nas sombras. Pronto para mais? Emily e seu amigo Adam decidiram passar o fim de semana em uma pequena cidade no interior, onde não havia quase ninguém. Chegaram na cidade e perceberam que era como uma versão abandonada de um lugar esquecido. Não havia vida nas ruas, só um silêncio pesado. Quando chegaram ao hotel, o recepcionista foi frio, quase distante, e avisou. Fiquem longe da floresta perto da cidade. As neblinas ali são perigosas. Mas Emily e Adam decidiram explorar. Na segunda noite, decidiram seguir por um caminho que cortava a floresta, guiados pela luz fraca de lanternas. Conforme se adentravam mais na mata, a névoa densa envolvia tudo, e eles não conseguiam mais ver à frente. Emily teve uma sensação estranha de estar sendo observada, mas quando tentou alertar Adam, ele não respondeu. Ela o chamou novamente, mas a voz de Adam parecia ecoar de todos os lados, como se estivesse em várias direções ao mesmo tempo. A névoa começou a se mover de forma estranha, quase como se tivesse vida própria. Quando Emily olhou para trás, viu uma figura se movendo lentamente, com um capô preto cobrindo a cabeça, mas não tinha rosto. Ela correu, desesperada, mas ao virar-se, a figura estava bem à sua frente. Volte. Ele já é meu. Emily olhou para trás e viu que Adam estava parado, com os olhos vidrados e um sorriso estranho no rosto. Mas não era Adam. Era a criatura que o havia possuído. Às vezes, a calma é a mais terrível das ameaças. Gabriel sempre soubera da existência de um lago perto de sua casa, mas sua mãe sempre o alertava para não se aproximar da água. Ela nunca explicou porquê, mas Gabriel sentia que havia algo muito errado ali. A curiosidade o dominou. Quando seus pais saíram de viagem, ele decidiu finalmente explorar o lugar. Chegou à beira do lago em uma tarde nublada, onde o ambiente parecia ainda mais sombrio e sinistro do que ele imaginava. Ao olhar para a água, viu algo incomum, formas humanas, movendo-se sob a superfície, como se estivessem tentando emergir. Mas o mais estranho era que as sombras não correspondiam aos movimentos naturais da água, mas se moviam de maneira rápida e caótica. Gabriel tentou se afastar, mas algo o fez continuar observando. De repente, ele ouviu uma voz suave chamando seu nome. Não havia ninguém ali, mas a voz parecia vir da água. Ele se aproximou lentamente, ignorando o medo crescente. A água começou a se agitar, e uma mão coberta de algas e musgo emergiu do lago. Era uma mão extremamente longa, com dedos finos e curvados. Ela o puxou para dentro com uma força sobrenatural, e antes de ser engolido pela água, Gabriel viu várias figuras deformadas se aproximando de seu corpo, com bocas grandes e sedentas. Sinta o arrepio, é só o começo do que está por vir. Miguel sempre acordava no meio da noite com a sensação de estar sendo observado. Isso se intensificou após a morte de seus pais, quando ele se mudou para a casa deles, uma antiga mansão vitoriana. Em sua primeira noite, ele acordou com um som de passos pesados vindo do andar de cima. Miguel subiu, mas não encontrou ninguém. O som parou repentinamente. Ele decidiu voltar para a cama, mas enquanto passava pelo corredor, uma figura de olhos vazios apareceu diante dele, dizendo com uma voz grave: "Você não devia estar aqui." A figura desapareceu antes que Miguel pudesse reagir. Assustado, ele trancou todas as portas e janelas. Mas à medida que as noites passaram, as visitas começaram a acontecer com mais frequência. Em uma noite, ele decidiu seguir os passos que ouvia.
Eles o levaram até o porão, onde encontrou uma porta secreta que nunca havia notado. Quando a abriu, encontrou um espelho antigo, e no reflexo, viu a si mesmo, mas com os olhos vazios e um sorriso perturbador. A voz ecoou novamente. Agora você está aqui. Não pode sair. Se você já sentiu medo, prepare-se. O pior ainda está por vir. Na pequena vila de Vilovubro, todos conheciam a lenda da menina de branco, uma jovem que havia desaparecido misteriosamente décadas atrás. Diziam que ela vagava pela floresta à noite, pedindo ajuda, mas nunca se deixava ver por completo. Marcos, um jovem investigador, chegou à vila para entender o que aconteceu. Ao ouvir os relatos, decidiu investigar sozinho, indo até a floresta onde a menina supostamente havia desaparecido. Durante a caminhada, ouviu um sussurro suave chamando seu nome. Ele seguiu a voz até encontrar uma pequena casa abandonada, coberta de musgo. Lá dentro, encontrou um diário velho, que relatava o desaparecimento da menina e uma estranha maldição. Na última página, estava escrito: o preço da inocência é pago com a alma. Marcos sentiu um calafrio, mas antes que pudesse sair da casa, a porta se fechou violentamente. Quando ele olhou pela janela, uma figura em um vestido branco o observava, com os olhos fixos. Ela disse, em um sussurro profundo: agora você será meu. Cuidado, sua mente pode ser o próximo alvo. Jason sempre fazia o mesmo trajeto para o trabalho, pegando a estrada vazia que cortava o campo, longe das cidades. Uma noite, enquanto dirigia, ele notou algo estranho no retrovisor. Um par de olhos brilhando na escuridão, muito distantes, mas ainda assim visíveis. Ele deu risada, achando que fosse um animal, e seguiu em frente. Mas, a cada curva, os olhos se aproximavam. O coração de Jason disparou. Ele acelerou o carro, tentando fugir da sensação crescente de pavor. Quando virou uma curva íngreme, ele olhou para trás e não viu mais nada. Mas o barulho das rodas passou a ser abafado por algo pesado arrastando-se atrás dele. Era como se uma criatura imensa estivesse rastejando na estrada. A cada quilômetro, o barulho se intensificava, até que, no fim da estrada, a criatura finalmente o alcançou. Ele conseguiu ver, por um segundo, uma gigante sombra rastejando, com longos braços e dentes afiados, prontos para devorá-lo. Jason arrancou o carro para a estrada de terra, mas o volante começou a soar e vibrar, como se algo o estivesse manipulando de fora. Ele olhou para o banco de trás e viu, de repente, dois olhos enormes e famintos olhando para ele, cada vez mais próximos. O carro foi jogado de lado pela força da criatura, e a última coisa que Jason ouviu foi um rugido ensurdecedor, segundo o qual ele sabia que não sobreviveria. Ainda há tempo para fugir, ou talvez não. Claire comprou um espelho antigo em um mercado de pulgas. O vendedor parecia muito estranho e até avisou que não era só um espelho, mas uma janela para o passado. Mas ela riu, achando que era só uma conversa para vender a peça. Colocou o espelho no corredor da sua casa, ao lado da porta dos fundos. Porém, nas primeiras semanas, Claire notou algo estranho ao olhar para o reflexo. Sempre que ela passava por ele à noite, parecia ver uma figura feminina em seu reflexo, mas não era ela. A garota refletida estava sempre parada no fundo do espelho, com os olhos fixos e sorrindo de uma maneira perturbadora. Ela tentou ignorar, mas, com o tempo, a garota do espelho parecia se aproximar cada vez mais. Em uma noite, Claire resolveu tocar o vidro. Ao fazer isso, sentiu uma mão fria tocando a sua. De repente, o reflexo da menina passou a se mover por conta própria, como se estivesse saindo do espelho. Desesperada, Claire tentou quebrar o espelho, mas a cada martelada, a figura só ficava mais vívida e real, até que, finalmente, a garota apareceu de carne e osso em sua frente, com um sorriso horrível, dizendo: agora você está comigo. Eu nunca deixo quem me toca escapar. No dia seguinte, Claire foi encontrada deitada no corredor, com os olhos completamente brancos, e sua expressão congelada em um sorriso grotesco. O terror não tem tempo. Ele pode surgir a qualquer momento. Lauren se mudou para uma casa isolada nas montanhas, longe da cidade, em busca de tranquilidade. A casa parecia normal à primeira vista, mas desde a primeira noite, ela notou um som estranho, como se o próprio lugar estivesse respirando. Ela pensou ser apenas o vento ou algum problema com a estrutura, mas o som ficou mais forte, mais irregular, como se uma presença estivesse ali, escondida. Na manhã seguinte, Lauren começou a investigar e encontrou uma porta secreta no porão. Ao abrir, encontrou uma sala pequena, com um movimento estranho nas paredes, como se estivesse viva.
Havia inscrições antigas, parecendo escritas em sangue. Quando se aproximou, uma pressão indescritível tomou conta de seu peito. Ao olhar mais de perto, viu uma imagem horrível, um ser deformado e enrugado, com olhos fundidos e uma boca enorme, que se movia como se estivesse tentando sair de dentro das paredes. Ela tentou sair correndo, mas a casa parecia ter vida própria. Cada passo que ela dava, o som da respiração aumentava e a casa a seguia, como se estivesse engolindo o espaço ao seu redor. Lauren correu para a saída, mas as portas não se abriam. Na última vez que olhou para o espelho no corredor, viu seu reflexo sendo consumido pela parede, e a respiração da casa se tornando uma gargalhada profunda. Na manhã seguinte, vizinhos encontraram a casa totalmente vazia, mas ouviam o som de uma respiração profunda ecoando pelas paredes, como se a casa nunca estivesse realmente sozinha. O que você pensou que era o final? Apenas a pausa para o pesadelo seguinte. Mia havia se mudado para a casa de campo de sua avó, uma velha mansão cercada por um jardim enorme e misterioso. No entanto, algo no jardim a intrigava. Um arbusto na parte de trás, próximo ao muro, sempre parecia se mover, como se tivesse vida própria. Sua avó sempre dizia para ela nunca se aproximar daquele lugar. Curiosa e determinada, Mia decidiu explorar o jardim à noite, quando a lua cheia iluminava a casa. Ela se aproximou do arbusto. Ao tocá-lo, sentiu uma mão fria e pegajosa agarrando seu pulso. Desesperada, ela tentou soltar-se, mas algo debaixo da terra começou a arranhar e puxá-la para dentro. Foi então que ela ouviu um sussurro, baixo e arrastado. Você não deveria estar aqui. A terra quer mais de você. A mão do arbusto se afrouxou momentaneamente, e Mia correu em direção à casa, mas o sussurro continuou a segui-la. Cada folha da árvore parecia sussurrar seu nome. Cada passo que ela dava, mais forte ficava a sensação de que algo estava atrás dela, a observando, esperando. Ao voltar para dentro de casa, ela fechou a porta e tentou descansar. Mas quando olhou pela janela do quarto, viu o arbusto se contorcendo e se erguendo, como se estivesse se levantando do solo, pronto para pegar tudo que estava no caminho. Na manhã seguinte, o jardim estava deserto. Mas ao olhar para o chão do quarto, Mia viu uma raiz grossa e negra subindo da terra e entrando pela janela. E acima dela, uma figura encurvada sorria, com olhos vermelhos brilhando no escuro.